Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer uma figura que está dando show na vacinação em Pernambuco, doutor André Longo. Doutor André, o senhor tem uma coleção de máscaras enorme, né? É verdade, a gente tem procurado sempre estar divulgando o uso correto da máscara, que é muito importante, João. E utilizando algumas logomarcas, como a logomarca do SUS, né, fazendo a divulgação do nosso sistema Aí único tem de um saúde. com a boca, parece Aquela transparente é a para boca. facilitar a leitura labial, né, para aquelas pessoas que têm deficiência auditiva, né, a leitura labial ajuda muito na comunicação. E a gente, em algumas ocasiões, fez questão de trazer essa mensagem para esse público também. Doutor André, se o senhor quisesse, o senhor quebrava o estado de Pernambuco, porque se Paulo Câmara tivesse que pagar suas horas extras, Pernambuco estava quebrado, né? É com muito orgulho que a gente está podendo desempenhar essa missão, ter a confiança do governador, que tem sido uma grande liderança nesse processo de enfrentamento à pandemia. A gente tem muito orgulho de fazer parte da equipe do nosso governador, João. Agora, diz que ele acorda, antes de tomar café, liga para o senhor para saber como é que tá, né? De madrugada ele está ligando, né? Ele está sempre antenado, né, como tem que ser, um grande líder, né, diante de um desafio tão grande como esse aqui para o nosso estado. Ele procura sempre estar bem informado e a gente passa, assim, um relatório todo dia para ele. Ele faz questão de ser uma das primeiras coisas que ele vê no dia para estar acompanhando o desenrolar da pandemia e a gente está podendo tomar as decisões mais acertadas dentro desse enfrentamento. Como é que está Pernambuco no quadro nacional de vacinação? Pernambuco tem se destacado. Pernambuco é um dos estados que sempre tem destaque no processo de vacinação. A gente busca trabalhar junto com os municípios, né? Temos tido decisões participativas dentro da Comissão Intergestores Bipartite, ouvindo sempre o município, que é quem executa a vacinação na ponta, dando as diretrizes. A gente sempre se destacou batendo metas, né, de vacinação em várias campanhas. Pernambuco sempre é um dos primeiros a bater essas metas e não seria diferente agora em relação à Covid-19. É certo que, num primeiro momento, alguns estados receberam mais doses de vacina, puderam até acelerar mais o seu processo de vacinação. Agora está sendo corrigido pelo Ministério da Saúde, numa distribuição mais equânime, e a gente vai chegar, assim, bem, né, trabalhando, né, fortemente, né, os diversos grupos prioritários que precisam se vacinar. Agora a gente está trabalhando mais especificamente o público de adolescentes, mas sem esquecer, né, de alguns grupos que já tiveram oportunidade de ser vacinados e não bateram meta. É um trabalho que a gente tem procurado fazer junto aos municípios. Um deles, que a gente gosta sempre de destacar, é o das gestantes, João. A gente tem uma preocupação grande que toda mulher que esteja gestante, que esteja grávida, ou aquelas que ainda estão no puerpério, pós-gestação. Esse nome é horrível, puerpério, né? É horrível esse nome. Mas o pós-gestação, né? Aquelas pessoas que tiveram 45 dias, né? Bebê recentemente, né? Que são mais vulneráveis à Covid-19, precisam se vacinar o quanto antes com as 2 doses. A gente ainda não atingiu meta de vacinação para todas as nossas gestantes, são mais de 100 mil mulheres que precisam ser atendidas. A gente aproveita aqui a sua grande audiência para reforçar, junto ao obstetra, junto à enfermeira que acompanha essas mulheres, para estar sempre fazendo essa orientação, porque o quanto antes elas estiverem protegidas com as 2 doses, é melhor, tanto para ela, quanto para a sua família, quanto para o bebê, que pode também sofrer as consequências da doença. Então é fundamental a vacinação com as 2 doses, o quanto antes, para todas essas mulheres que engravidaram. Doutor André, o senhor tem um exército de heróis, né? Esses médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, que enfrentam aí locais em que as pessoas estão com o Covid, e alguns casos graves. São heróis, né? A linha de frente, todos os trabalhadores da saúde que tiveram nessa linha de frente desde março, abril de 2020, merecem um destaque especial. Nós precisamos reconhecer, né, o verdadeiro papel, né, desses trabalhadores que se expuseram primeiro, né, que tiveram que muitas vezes abdicar do convívio familiar naquele momento do enfrentamento. É preciso dizer que a gente tem que destacar muitos deles que também prestaram esse serviço no interior do estado. A gente montou, João, uma grande rede de assistência
no interior do estado. Foram mais de 520 leitos de terapia intensiva no interior do estado, a maior mobilização para assistência à Covid-19 do interior, né, da nossa história. Isso fez um diferencial importante, especialmente nesse ano de 2021, quando Pernambuco se destaca como a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. E muito disso a gente se deve à determinação do governador Paulo Câmara em montar uma rede de assistência para a Covid-19 mais perto de onde as pessoas moram, evitando a necessidade de maiores deslocamentos. A gente montou UTI, João, em locais onde nunca teve UTI. Você pode pegar Afogados da Ingazeira, Gravatar, aqui perto, Gravatar passou a ter uma UTI. Né? A gente ampliou leitos de terapia intensiva também em várias cidades do interior do estado, e isso salvou milhares de vidas de pernambucanos no interior, mais perto de onde eles residem. Isso foi fruto desse trabalho muito forte, do governo dando as condições, mas dos trabalhadores da saúde no dia a dia, cuidando de cada vida. O nosso lema sempre foi salvar todas as vidas possíveis. Aqui em Pernambuco foram mais de 53 mil casos graves, né, da doença, né, e esse trabalho conjunto, né, o governo, a sociedade também, a imprensa que ajudou muito com as informações chegando, né, da melhor forma possível para a população, a gente conseguiu, graças a Deus, ainda estamos enfrentando a doença, a pandemia não acabou, como a gente gosta de reforçar, mas precisamos destacar sim, como você trouxe, né, o trabalho de cada um profissional, de cada uma profissional de saúde que esteve na batalha contra a Covid-19. E muitos ainda estão trabalhando fortemente no dia a dia. Hoje a gente vive uma situação melhor, mas eu estava vendo o número agora, a gente ainda tem 450 pessoas internadas em UTI nesse momento em Pernambuco e estão sofrendo, mas estão tendo toda a assistência possível, né, para que possam ser mais pessoas que se recuperam da doença. E alguns Papai do Céu levou, não foi? Infelizmente, são mais de 19.400 pernambucanos, né, que perderam sua vida nessa batalha. Não foi por falta de luta, né, no sentido de tentar salvar suas vidas, mas infelizmente a doença é muito grave. Ela teve uma gravidade muito grande no mundo inteiro. Ela deixou de joelhos sistemas de saúde, como o sistema de saúde inglês, sistema de saúde espanhol, sistema de saúde francês, sistema de saúde americano, tão badalado, né, por tantos recursos que tem. E o Sistema Único de Saúde pôde se articular e apresentar um desempenho bom, é fato. Né? Poderia ser melhor se a gente tivesse uma melhor coordenação nacional. Infelizmente isso nos faltou. Mas não faltou determinação dos governos estaduais, especialmente do Nordeste, articulados, né, para trabalhar e salvar o máximo de vidas possíveis. Isso foi feito, né, continua sendo feito, seguindo a ciência, trabalhando para salvar todas as vidas possíveis. Agora, o nível de internamento hoje baixou a idade, que no começo era só os mais velhos. Agora tem muito jovem internado, né? A vacina ela veio trazer mudanças nesse panorama, porque quanto mais idosos você vacinava, né, essas pessoas estavam mais protegidas, elas passaram a ter doença mais leve quando adoeciam, né, e você teve, por outro lado, a juventude mais vulnerável, tanto porque se expunha mais, como porque ainda não estava completamente vacinado. Então a gente teve uma proporção maior de jovens que passaram a ocupar leitos no nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, o que nos preocupou por muito tempo, né? Nessa segunda onda, vamos dizer assim, desse ano de 2021, ela teve essa marca, né, de acometer mais as pessoas mais jovens. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco. Doutor André Longo, o senhor como médico é a favor da terceira dose? Sim, nós já temos hoje elementos suficientes para dizer que essa terceira dose
ela é importante já para um grupo específico, né, de pessoas, aqueles idosos com mais de 70 anos, as pessoas imunossuprimidas, essas já Que é temos clareza. imunossuprimido? Que É diabo pessoas isso? que não têm uma boa produção de imunidade, né? Pessoas que, por vezes, ou usam remédios que atenuam a resposta imune, ou seja, a resposta imune é aquilo que você desenvolve, por exemplo, quando toma um imunizante. O que você quer é que as pessoas se protejam, né? Que o organismo desenvolva uma proteção para aquele elemento que você introduziu, no caso, um vírus atenuado ou um elemento do vírus. Nesse caso, essas pessoas, elas têm uma resposta imune menor. Tanto as pessoas com mais de 70 anos, já está mostrado, né, que essa vacina, ela, por importante que é, mas essas pessoas não desenvolvem essa imunidade por muito tempo. Então, elas vão perdendo o seu poder de proteção ao longo do tempo. E um marco importante para isso são os 6 meses para as pessoas idosas e depois de 30 dias para essas pessoas que têm deficiência imune, ou que usam remédios para atenuar a imunidade, ou que têm alguma doença, como câncer, por exemplo, como as pessoas que convivem com HIV, que têm uma imunidade, vamos dizer assim, mais comprometida. Então, essas pessoas, com o passar do tempo, perdem a resposta imune, mesmo quando vacinadas. E aí a terceira dose vem reforçar esta imunidade, garantir que as pessoas fiquem protegidas por mais tempo. Então, nós já estamos nos preparando, né, para a partir agora do próximo dia 15, iniciar a vacinação para essas pessoas com mais de 70 anos, após 6 meses da segunda dose. Esse é um marco temporal importante, João. As pessoas têm que ver quando se vacinaram com a segunda dose, contar 6 meses para poder tomar a terceira dose. E as pessoas com essas doenças ou que tomam algumas medicações que baixam a imunidade, o marco vai ser de 28 dias após a segunda dose para tomar essa dose de reforço. Mas nós acreditamos que é muito provável que no decorrer do tempo, todas as outras pessoas também vão precisar de uma terceira dose ou de uma dose de reforço. Quarta, quinta, sexta dose, né? É como a da gripe, né? Que é todo ano. Muito provavelmente, isso ainda faltam alguns estudos, mas nós devemos ter uma vacinação anual. Assim, os primeiros indícios apontam para isso. Agora, tem um estudo aí de que essa terceira dose deve ser de um imuno diferente das 2 primeiras? O que os nossos estudiosos, né, os nossos imunologistas, os especialistas em vacina têm defendido é que nós façamos uso da vacinação chamada heteróloga, né, quando você tem O senhor vem com terceiro... cada pornografia. uma vacina diferente, uma vacina diferente, para a gente simplificar, né, que seja de uma plataforma de desenvolvimento diferente. Você tem vacinas de vírus inativado, que é o caso da Coronavac. Você tem vacinas que tem um vetor viral, que tem um vírus que leva lá o poder imunizante, e você tem as vacinas de RNA, que foram desenvolvidas, que é o caso da Pfizer. Essa vacina de vetor é a da AstraZeneca e a vacina de vírus inativados, a Coronavac. O que os estudiosos têm dito é que você deve usar, para fazer a terceira dose, uma vacina diferente das 2 que você tomou inicialmente. Então, aqui no Brasil, o que o Ministério tem recomendado é que para quem usou Coronavac e para quem usou AstraZeneca, a gente deva utilizar para essa terceira dose o imunizante da Pfizer, que é de outra plataforma. E quem tomou Pfizer? Quem tomou Pfizer vai tomar Pfizer nesse primeiro momento, mas tem que lembrar que as pessoas que tomaram Pfizer demoram um pouco mais, né, porque a Pfizer foi o imunizante que foi introduzido no Brasil, né, com mais tempo. Então, essas pessoas que tomaram Pfizer vão demorar um pouco mais para tomar a sua terceira dose. André, qual é a melhor? Veja, não existe vacina boa, é vacina no braço. A gente precisa dizer isso com muita clareza. Né? Antigamente era no bumbum, não tem vacina no bumbum, não. Deu até uma certa polêmica, porque em algum estado aí resolveu se fazer a vacina no bumbum. Não tem problema nenhum, a vacina tem que ser aplicada intramuscular e a nádega é um bom lugar para se fazer a vacinação. Aqui, obviamente, como você usa uma dose, uma pequena quantidade, né, e as agulhas não são, são apropriadas para isso, dá para fazer no braço sem
maiores problemas. O senhor sabe dar injeção ainda? Já apliquei muitas vacinas. Agora eu acho que a gente tem que respeitar o profissional que está treinado para isso, aplica melhor. Mas o ministro gosta de dar. O ministro gosta de aplicar, né? Ele tem feito esse trabalho. Eu acho importante, né, que a gente tenha um ministro que está valorizando a vacinação, que está valorizando a campanha de vacinação. Depois de algumas dificuldades que a gente teve aí nesse plano, o ministro, nesse aspecto, ele tem que se comportado muito bem. Ô, doutor André, preocupa o senhor, como secretário, o pós-pandemia, porque algumas pessoas ficaram com sequelas. Na sua área de especialidade, da cardiologia, tem sequelas perigosas? Tem sequelas, tanto no campo pulmonar como no campo cardíaco, a gente tem observado. E a nossa preocupação, João, é que, mesmo que a gente ainda não possa falar de pós-Covid, a gente ainda tem a doença, ainda, como nós já dissemos, a pandemia não acabou, mas você tem uma série de doenças que, de certa forma, ficaram esquecidas nesse período. A gente teve um conjunto de tratamentos que ficaram, de certa forma, esquecidos e que vão precisar ser relevados nesse momento ainda de enfrentamento, mesmo durante o percurso da pandemia. Mas aquela situação que você se refere, que é o pós-Covid, algumas síndromes pós-Covid, né, nos diversos campos, muita coisa, inclusive, que a gente ainda vai descobrir, né, que a gente ainda não tem muita clareza, porque a gente tem que lembrar que toda doença que é muito recente, a gente não sabe ainda todas as implicações futuras que o acometimento dos diversos órgãos pode ter causado. Então a gente está, sim, preocupado tanto com o enfrentamento das doenças esquecidas, negligenciadas durante a pandemia, como de eventuais sequelas da doença em diversos órgãos. Há uma pergunta que não quer calar, doutor André. Quando é que o senhor vai ver o jogo do Náutico? Quando é que vai ter público nos jogos? A gente precisa ser cauteloso, João. O Náutico anda perdendo porque o senhor não está indo torcer. Eu sou um alvirrubro, gosto de ir para campo, mas a gente tem que ter cautela. Os exemplos até agora, pelo menos que a gente viu, né, de retorno de público ao futebol, não foram bons exemplos. A gente viu situações que eu não gostaria de ver em Pernambuco. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tiveram que suspender, inclusive, a liberação. A gente está indo com muita cautela. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem dialogado, né, com a Federação Pernambucana de Futebol. É preciso dizer que o presidente Evandro tem sido muito atencioso com as determinações sanitárias e a gente está procurando, com cautela, poder avançar, mas nesse momento essas atividades ainda estão por construção de um protocolo para ser liberadas. Doutor André, nossa última pergunta. É importante usar máscara, usar álcool gel e manter separação? É fundamental. A pandemia não acabou. acabou. Mesmo vacinado, a pandemia não acabou. Né? O uso correto da máscara, cobrindo a boca e o nariz, a higiene das mãos, o distanciamento físico possível, são fundamentais. São linhas importantíssimas, junto com a vacina, para a gente poder ter um melhor controle da doença aqui no estado de Pernambuco e poder continuar avançando no nosso plano de convivência, retornando ao normal possível, né, nesse momento ainda de pandemia. E a Delta está por aí? A Delta está por aí. Nesse momento, a gente precisa reforçar, manter a guarda levantada, porque ela ainda pode nos trazer problemas. E tem muita gente que se descuida e quando vai ver, ou está internado, ou às vezes morreu, né? É isso. É por isso que a gente tem sempre que reforçar a mensagem do cuidado. Vacina sim, cuidado sempre, para a gente poder estar superando essa pandemia. No braço ou no bumbum tem que tomar a vacina? Vacina sim, as 2 doses, a terceira, se for o caso, se você for chamado, todas as doses necessárias para garantir proteção, sempre se cuidando. Nós queremos agradecer ao doutor André e dar os parabéns, que realmente ele vem fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado nessa época de tanta dificuldade. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.